Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Vanessa, certo? E essa semana nós vamos trabalhar os biomas savana e florestas tropicais, tá bom? Essa é a primeira semana do PET 4 de vocês. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o que determina um tipo de bioma. Então, a disponibilidade de água, se tem pouca água, se tem muita água, se chove muito, se chove pouco. O tipo de relevo, se ele é um relevo plano, se ele não é um relevo plano, se tem depressões. E as temperaturas do local, se é uma temperatura baixa, se é uma temperatura alta, tá bom? E nós vamos especificar dois tipos de biomas: savanas cerradas, né? E a floresta tropical. As savanas também é chamada de cerrado, então é o que nós temos aqui no Brasil, tá? Fica localizada no clima tropical, que é bem quente e bem úmido. Só que é um clima que é marcado por uma estação seca e a outra chuvosa. Geralmente, aqui no Brasil, a estação seca são no inverno. Então, no inverno é uma estação mais seca, tá? E mais fria. E no verão é uma estação mais chuvosa e mais quente. Na estação chuvosa, nós temos uma precipitação de até 1.000 milímetros. Então, chove bastante nessa região. A vegetação da savana é formada por gramíneas, árvores pequenas e arbustos. Então, são uma vegetação de pequeno porte. Então, nós temos árvores com galhos retorcidos e pequenos, tá? Geralmente, a casca dessas árvores são cascas grossas, o que impede que essas árvores percam muita água, tá? Isso favorece na estação seca, porque elas guardam água para poder passar a estação seca, certo? Ela é pouco influenciada pelo clima, ela é mais influenciada pelo solo, pelo solo que ali que ela tá inserida, tá? É uma vegetação que é bastante resistente ao fogo, tá? Sendo o fogo um agente controlador do desenvolvimento das plantas. Então, geralmente, na savana e no cerrado, a estação seca é uma estação que tem bastante focos de incêndio, tá? Mas as plantas conseguiram se adaptar a essas características, certo? E isso favorece o desenvolvimento de determinados tipos de espécies, tá bom? Os solos geralmente são pobres em nutrientes, então são solos que têm bastante pedra, né, que não tem muitos nutrientes, são bem ácidos, então é bem difícil para cultivo. Então nós temos a presença da savana na América do Sul, certo? Uma pontinha ali do México, Estados Unidos, nós temos no continente africano uma grande parte de savana e nós temos na Oceania, ali na região da Austrália, tá? Vale salientar que a savana brasileira ela é um pouco diferente da savana africana. Então nós temos como característica, né, o tipo de árvore em que ela não perde as folhas durante a estação da seca, né? Diferente da africana, que nas estações secas ela perde a folha, certo? Aqui nós temos, eu coloquei para vocês um exemplo, né, de uma savana. A gente vê que as árvores são bem espaçadas, né? Tem bastante graminha, tá? É uma característica da savana africana, certo? E mais acima aqui eu coloquei para vocês o cerrado brasileiro. Então nós vemos que não é tão espaçada, né, a distância das árvores, né? E a graminha também é um pouco maior, tá? Um animal típico do cerrado que nós temos é o tamanduá-bandeira, né? Que é um animal bem bonito. Então, ele é um animal típico dessa região, além de outras diversas espécies que nós temos. Agora, eu vou falar para vocês as florestas tropicais. Então, as florestas tropicais, ela tem um clima bem quente e muito úmido. Então, praticamente chove o ano inteirinho nas florestas tropicais. Isto contribui para que
para que haja diversidade do bioma, tanto da fauna quanto da flora. Então, nós temos uma fauna muito rica, nós temos uma flora muito rica nas florestas tropicais. É o bioma mais diverso que nós vamos ter entre todos os biomas. Este bioma, ele tá principalmente na região em torno do Equador, porque é nessa região que nós mais temos luz do sol. Então, isso contribui muito que as plantas se desenvolvam muito. As árvores nessa região elas podem chegar até 40 metros de altura, ou seja, são bem altas. E elas também são bem dispersas, tá? O solo, ele é um solo pobre em nutrientes. Mas por quê? O que acontece? Quando plantas e animais morrem que entram em decomposição para fertilizar o solo, essas árvores elas roubam todo o nutriente. Então, o solo fica um solo pobre, com pouco nutrientes, tá? Aqui eu coloquei para vocês no mapinha as principais incidências de florestas tropicais. Aqui no Brasil nós temos duas, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica está basicamente quase extinta, né? Acabaram com a Mata Atlântica e a floresta amazônica está indo pelo mesmo caminho, tá? Então aqui nós temos também uma parte da África, que tem florestas tropicais, né? Na Ásia, aqui na Oceania, tá bom? A gente vê em torno aqui no litoral da Austrália. Então, são essas onde tem as principais florestas tropicais. Nós vemos que a maioria da floresta tropical, ela tá bem onde passa a linha do Equador, que é onde pega mais luz, né? Onde mais chove, certo? Agora, nós vamos para as atividades. Então, a primeira atividade que vocês têm aí é a número 1. Então, é uma imagem que nós vemos, tá? E vocês vão observar a imagem de uma savana e vão diferenciar este bioma das florestas a partir das características de sua vegetação. Então, vocês vão escrever, tá? Qual que é a diferença da savana para a floresta tropical? Vocês vão escrever. A número 2 é para vocês marcarem verdadeiro ou falso, tá? Então, ambos os biomas ocorrem na zona temperada do planeta? É na zona temperada, onde não é frio, mas também não é quente? Então, vocês vão assinalar. As florestas tropicais se situam em áreas mais úmidas que as savanas? As savanas brasileiras é conhecida como cerrado? No Brasil, a Mata Atlântica e a Floresta Amazônica podem ser classificadas como florestas tropicais? A Europa é um continente que possui savanas como vegetação nativa? As florestas tropicais estão muito desmatadas, mas as savanas encontram-se bem preservadas. O Brasil possui a maior savana do mundo? É comum levar nas savanas? Então vocês vão assinalar o que é verdadeiro ou falso. A número 3 é uma questão adaptada do Enem, de 2016. O bioma cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas. Ações antrópicas são ações feitas por seres humanos, tá bom? Então, ele é um texto de 2005, certo? Tantos cerrados, múltiplas abordagens sobre a biodiversidade e singularidade da cultura goiana, tá bom? E aí vocês vão assinalar qual que é a alternativa correta, tá? A necessidade de ação na área mencionada tem como a causa. Então, vocês vão ler, vão interpretar e vão assinalar a alternativa correta. Então, a letra A. Intensificação da atividade turística.
Letra B, implementação de parques ecológicos? Letra C, exploração dos recursos minerais? Ou letra D, expansão da fronteira agrícola, tá? Então, vocês vão ver qual que é a correta e vão assinalar. Bom, gente, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão para ser esclarecida, vocês podem estar entrando em contato pelo meu e-mail, vanessa.carneiro@alunos.ifsudminas.edu.br, tá? Um grande abraço, até a próxima!